De repente, o céu escureceu. Era como se o dia tivesse se tornado noite. Ao sair para fora, olhando pela janela, as pessoas perceberam o motivo daquela escuridão. Uma nuvem imensa de areia se aproximava da área, como se fosse destruir tudo à sua frente. Logo o tempo escuro ganhou um tom avermelhado, e mais uma tempestade de areia tomou conta daquele lugar. Esse relato foi descrito recentemente, no dia 4 de maio desse ano de 2020, e se deu numa região da África Ocidental. Uma nuvem de poeira se aproximou como um tsunami na cidade de Niamey, capital do Níger. A tempestade de areia engoliu a cidade por vários minutos antes de ser seguida por uma forte chuva, o que deixou a comunidade totalmente apavorada. O motivo principal da enorme tempestade de areia foi o deserto do Saara, uma faixa de terra gigantesca que se estende por cerca de 9.200.000 km² pelo território da África. Mas como acontece uma tempestade de areia? O que ela causou no Níger em maio desse ano? É isso que veremos nesse vídeo. Mas antes de assistir, nós pedimos que você se inscreva aqui no canal e que ative o sininho de notificações. Assim, você apoia diretamente o Mundo Desconhecido e nos motiva a prosseguir com o nosso trabalho. A maioria das tempestades de areia aparece naturalmente com o aquecimento da superfície dos desertos. Ao amanhecer, os raios solares esquentam o solo, fazendo com que a temperatura do chão pule de 30 graus Celsius às 8 horas da manhã para cerca de 80 graus Celsius ao meio-dia. Por sua vez, esse enorme aquecimento rompe a camada fria que existe nas primeiras horas do dia próximo ao solo e origina ventos de até 100 km por hora. A quantidade de sedimentos que esses sopros podem transportar é impressionante. Somente no deserto do Saara, na África, estima-se que os ventos do deserto carreguem anualmente 260 milhões de toneladas de areia para outras regiões. Um número realmente impressionante se pensarmos que a areia é composta por minúsculos grãos. Desse total de 260 milhões de toneladas, cerca de 35 milhões vão parar no Oceano Atlântico. A força do fenômeno é tamanha que as rajadas que sopram para o oeste levam grãos de areia até o arquipélago de Cabo Verde, a cerca de 500 quilômetros do litoral africano. É isso que afirma o geógrafo Roberto Verdun, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A areia para por aí, no oceano ou em um conjunto de ilhas, mas a poeira fina vai ainda mais longe. Erguidas pelo vento, partículas de pó cruzam o Oceano Atlântico e aportam nas Américas, trazendo junto grande quantidade de bactérias e fungos que podem prejudicar os ecossistemas locais. Você já havia percebido que isto acontecia no planeta? Apesar de serem fenômenos naturais, as tempestades de areia podem acontecer com mais frequência por causa da ação humana. O desmatamento e o esgotamento dos solos tendem a aumentar a área coberta pela areia. Aí, se a região tiver ventos fortes, o lugar torna-se propício para as tempestades, aumentando a quantidade de areia que voa por aí. Essa situação é particularmente grave na China, onde violentas rajadas fazem as areias avançarem cerca de 3.000 km² todo ano, ameaçando soterrar 24.000 pequenas cidades e 30.000 quilômetros de rodovias nas próximas décadas. As tempestades de areia são frequentemente observadas nos desertos do Oriente Médio, Norte da África, América do Norte, Austrália e diversos outros locais. No mês de setembro de 2019, por exemplo, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, a NASA, divulgou uma imagem de satélite que capturou tempestades de areia entre a Namíbia e a África do Sul. E as fotografias nos mostram muito bem como esse tipo de fenômeno acontece. Em 2019, no ano em que essa imagem impressionante foi feita pela NASA, o site Earth Laboratory publicou um estudo interessante sobre essas tempestades imensas. O evento cobriu uma ampla área ao norte e ao sul do rio Orange, que faz parte da fronteira entre a Namíbia e a África do Sul, acrescentou o site.
De acordo com o Serviço Meteorológico da África do Sul, os ventos levantaram partículas suficientes para tornar a visibilidade de moderada a fraca, prejudicando a operação dos aeroportos da região e também a trafegabilidade nas estradas. O que fez com que isso acontecesse, no dia 25 de setembro, foi um poderoso mergulho da corrente de jato a sudoeste da África do Sul, que instalou um forte sistema de alta pressão imediatamente ao sul deste país. A circulação do anticiclone manteve fortes ventos orientais ao longo do continente em direção ao Oceano Atlântico. Contudo, à medida que o vento oriental desceu as terras altas do interior do Kalahari rumo ao litoral, o aquecimento do ar devido à compressão adiabática gerou uma baixa alongada na costa africana. Este campo de pressão em superfície foi importante para acelerar o vento próximo do litoral, potencializando os processos de turbulência próximo da superfície e a suspensão de poeira do ar. Tais fatores contribuíram na formação das densas nuvens de poeira que foram observadas se movendo do continente africano para o Oceano Atlântico. É nesse momento que chegamos à também tempestade de areia, que comentamos no início desse vídeo. Tempestade que aconteceu no Níger, país africano. Considerando que esse é o país mais pobre da África Ocidental e um dos mais pobres do mundo, a chegada do novo coronavírus não foi um dos únicos problemas por aqui. O Níger foi atingido por uma violenta tempestade de areia, muito violenta mesmo. É possível perceber somente observando por fotos o estrago que o fenômeno fez. Em particular, a capital do país, Niamey, foi uma das mais atingidas e está enfrentando o evento de um modo sem precedentes. De uma hora para outra, o céu ficou vermelho, criando um cenário apocalíptico que fez as pessoas dali entrarem em desespero, ainda que essa não tenha sido sua primeira tempestade de areia. Ou seja, como se não bastasse gafanhotos e o coronavírus, agora a população de Níger teve uma preocupação ainda maior. Uma tempestade de areia assustadora e colossal. Realmente, somando todos os problemas, podemos dizer que não existe paz nem sossego nesta região da África. Uma imponente muralha de poeira avermelhada varreu a cidade, criando uma visão impressionante e ameaçadora, digna de um filme de Hollywood. A enorme tempestade começou na segunda-feira, dia 4 de maio desse ano de 2020, quando atingiu a capital do país, Niamey. Naquele dia, em poucas horas, a cidade estava envolta por uma escuridão avermelhada. Vista de baixo, a nuvem de poeira tomou conta de toda a cidade. Muitos moradores disseram que testemunharam a transição do dia para a noite em questão de momentos. Frio, estranho, assustador. Foi assim que foi definida aquela sensação bizarra. No entanto, felizmente, a tempestade não feriu e nem matou ninguém. Mas como era de se esperar, as imagens desse fenômeno se espalharam rapidamente pelas redes sociais. E em pouco tempo, pessoas do mundo inteiro estavam cientes do que estava acontecendo na África. E como dissemos, apesar de toda a intimidante aparência que se formou, com os ventos fortes, a tempestade não provocou mortes nem feridos. Na verdade, é fato que as tempestades de areia são comuns no deserto do Saara, em especial nas zonas áridas da África Ocidental durante a estação seca. Mas, entretanto, ainda assim são fenômenos bastante preocupantes. Aqui, no deserto do Saara, que cobre grande parte do território do Níger, ondas de ventos quentes costumam levantar grandes nuvens de poeira e detritos por algumas vezes, especialmente nas regiões áridas. As estações secas desse lugar, período em que as ocorrências aumentam, são conhecidas como Harmattan, que geralmente acontece a partir de janeiro e se estende até o mês de abril. Além disso, de acordo com um estudo de 2016, tempestades de poeira podem gerar picos em algumas doenças, como a conhecida meningite bacteriana. Isso se deu na região do Sahel, que se estende pelo norte da África, da Eritreia ao Senegal. De acordo com outra pesquisa conduzida por Daniel Newell, do Instituto de Infecção e Saúde Global da Universidade de Liverpool, os fortes ventos das tempestades empurram a areia, outras pequenas partículas e bactérias que causam meningite profundamente no trato respiratório,
fazendo assim com que ela se espalhe. Inclusive, pensando no que o mundo está vivendo neste ano de 2020, ainda ficamos mais preocupados, visto que o vírus que mais está contaminando hoje em dia é a doença Covid-19, o novo coronavírus. Caso essa poeira se espalhe através da poeira no Níger, a situação vai se tornar bem complicada, pois o sistema de saúde do país não vai comportar tantos pacientes. Vamos torcer pelo melhor e esperar até que as notícias desta região sejam atualizadas. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!